Bom dia. Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que estejamos em paz, né? Buscamos tanto a paz, nós já falamos isso, mas temos tanta dificuldade de buscar a paz. Porque no mínimo a gente precisa se aceitar, né? Aceitar-se como nós somos, com tantos entraves, com tantas dificuldades, com tantos equívocos que nós já tivemos na vida, e não sermos os nossos próprios inimigos. Porque na Terra nós estamos no aprendizado, e muitas vezes somos o nosso próprio inimigo, porque queremos que o outro faça o que nós desejamos. Então nós somos nosso inimigo. Estamos muitas vezes no nosso próprio lodaçal que nós criamos. E nos lambuzamos de lamas, de terra, de doenças, de palavras mansãs, de palavras mal proferidas, de destoar ou de criar discórdias nas famílias. E o homem não tem a visão do mal que ele faz para si. Então, ele está aceitando ele como inimigo. Ele é o próprio inimigo. Você já viu aquilo, você criar uma discórdia de uma palavra maldita, não é maldita, mal falada. E você cria essa palavra mal falada para uma pessoa, e ela transmite para outra já com um acréscimo doente, um acréscimo negativo. Aí você passa para uma terceira, aquela terceira, e vai à frente. Hoje existem as redes sociais que fazem isso. E você complementa com a sua. Você não para aquela corrente do mal. Porque você criou uma discórdia, vai criar discórdia nos lares, os lares vão ficar em conflitos pela sua palavra errada. Pelo um coração que ontem nós falávamos, um coração atribulado, de inimizades consigo mesmo. E tem aquela história, ninguém me ama. Não, você não se aceita como você o é. E você poderia ajudar ao outro para o outro melhorar. Esse é o grande conflito do ser humano que retorna à Terra com esses princípios, com muitos vícios impregnados na sua alma. A sua alma continua doente. Ele acha que ele não é doente, porque ele não se aceita. E ele é o próprio inimigo dele. Se você já percebeu isso, quando você cria uma discórdia e passa adiante disso, você desorganiza outros lares. E aí você não tem a beleza de que o Pai te oferece, da humildade, para cuidar de outro. Porque aquele que não é humilde, não cuida nem de si, não se aceita, é o seu próprio inimigo. Porque o que predomina nele? O orgulho, as vaidades, que é tão comum no ser humano. Você já criou aquela discórdia, você já desorganizou famílias e você não vai reparar esse erro. São os equívocos. Por isso que tu és o seu próprio inimigo. E te aceita como tal. E te aceita porque você acha aquilo natural. Porque os princípios do Evangelho se distanciam de ti. E você acha que está fazendo bem, contando algo errado para outro. Não, você levou a discórdia. Você levou a má palavra. Você não levou o bem, se você se diz cristão. Se você vai a um púlpito para falar de Jesus. Se você vai na igreja ouvir a homilia. Se você vai a uma casa espírita como essa, ouvir a palavra e multiplicá-la. Mas o que predomina ainda no homem são os seus defeitos. Aí você justifica, todos têm defeitos.
Eu sei que todos têm defeitos. Mas você não precisa exaltar aquele defeito e dizer que aquilo lá é uma pessoa torta. Ela nasceu assim, ela vai morrer assim. Porque você está exaltando o mal, não o bem. E você comunga com o mal, que o mundo comunga hoje com o mal. Por isso que você deveria de se aceitar. É como uma roseira, né? Ela tem vários espinhos. Se você tocar, você vai sangrar. Mas o que uma rosa faz? Ela exala um perfume. Mas ela se protege para não ser cortada. E ela quer exalar o melhor dela. As cores límpidas. As cores que vão te encantar naquele momento da sua tristeza. Então aquelas cores vão te encantar. E vão talvez te motivar a você ser melhor. A tirar a vaidade, o orgulho, a mágoa, que são coisas repetitivas, que nós já conhecemos, que você já colocou em famílias erradas. Por isso que dizíamos ontem, as pessoas competem dentro do próprio lar. Porque não tem aceitação de um para com o outro. Você não abaixa a sua guarda, você quer afrontar ao outro. É melhor afrontar, porque o outro vai comentar isso, que eu o afrontei. E quem vai receber essa energia é você. Você não quer se livrar desse inimigo que você carrega? Para tanto, eu preciso me aceitar. Com todas as minhas imperfeições, mas não realçá-las. Não enumerar as suas imperfeições. Porque há muitos que falam, eu sou assim, eu nasci assim, fui assim e vou morrer assim. Continue falando isso. Tu morrerás e não irás para o reino dos céus. Por isso que eu falo que as disputas dentro dos próprios lares, que as pessoas não param para pensar o mal que elas estão cometendo para outros. Você não para, porque ainda você não se aceitou como você o é. Ah, mas eu sou bravo. Eu sou isso, eu sou bravo também, eu brigo com as pessoas mesmo. Não levo desaforo para minha casa. Parabéns para você. Parabéns que você está exaltando em ti o seu inimigo e o seu orgulho. Só isso. E a sua vaidade. Porque você quer afrontar o mundo. E esse mundo não te conhece. Ou te conhece só como você o é. Esse afronta a todos. Ele diz não para um monte de gente. Ele tem muito dinheiro, acho que é por isso. Mas um dia, ele partirás. E como será essa partida? Se ele não deixou fluir dentro dele o anjo que estava lá solicitando aqueles aromas maravilhosos de uma rosa, que você pode alimentar-se disso. Não é no lodaçal que o lírio sai? Você pode sair. É no lodaçal, é na lama que você próprio criou. Porque nós criamos desafetos, nós criamos discórdias, nós criamos erros. E depois nós precisamos dizer, são equívocos. Eu não queria fazer isso. Por que você não queria fazer isso e o fez? Porque você, o seu anjo, você sufocou. Você está deixando o seu anjo sufocado. E está querendo levar o seu anjo, o seu coração, às vezes pesado, para o lamaçal. Mas do lamaçal não sai o lírio? É de lá que vai vir os aromas. Porque você pode ser capacitado para tanto. Se você acreditar que Jesus está pertinho de ti. Está mais perto do que você imagina. Então não reclames. Não favoreça o seu orgulho. Não favoreça o seu inimigo novamente. As pessoas não dizem isso, é o inimigo que está próximo de você. O inimigo é você.
Porque você não se aceitou diante de tantas adversidades que vieram no seu caminho. Para quê? Para você aprender e para você evoluir. Por isso, tantas escorregadas no caminho. Você escolhe caminhos errados. E você acha que está certo. E você acha que é perfeito. Você não acha nada. Nada mais nada é igual a nada. E você se torna nada diante de tudo e todos. Porque você vai, às vezes, para um calabouço de culpas. Sabe aquelas culpas que você carrega, que nem tem sentido? Sabe? É o seu inimigo. E você carrega essas culpas e não quer se desfazer delas. Porque elas são importantes para você. E você acha viável isso. Que culpas são importantes para você. Você já, até como catalogar algo, né? Você catalogou isso na sua alma. Culpas. Você é seu inimigo. Você não se aceita. Por isso que a culpa, ela cresceu em ti. Aí você diz, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia ter feito isso. Mas não deu. Não era o momento. Você não estava pronto para aquilo. Você ainda estava no lodo que você criou. E estava jogando uma sementinha para aquele lírio subir, crescer, subir e crescer. E ele cresce olhando para o céu, ele não olha para baixo. É como um sentido da gratidão. O lírio ele vai olhando para o sol, vai olhando para o Pai. Quando é que você olha para o Pai? Se você é seu inimigo. Quando você tem tempo para o Pai. Hoje eu tenho, estou ouvindo o Evangelho. E lá fora? Como és o seu comportamento? Se a humildade está distante de ti. Você não quer que o lírio cresça? Diante de tantos equívocos que você fez? O ser humano faz isso. É dele. E ele precisa viver isso. Precisa aprender com isto. Aí ele está evoluindo. Aí alguém sempre diz, irmão, é muito difícil suportar tudo isso. Não. É importante você entender, suportar e semear. Mesmo no lodo. No lodo é o seu pensamento, o seu coração que não está bem. Por isso que eu falei do arcabouço. Ou arcabouço não. Você está lá como se fosse uma prisão interior, culpas. E você bate no peito, eu sou culpado. E ninguém me entende. Seu inimigo. E você alimenta ele. Que culpas é alimentar algo. Você dá alimento para ele todos os momentos. Porque o que nós mais vimos na Terra são pessoas que vivem no passado. Um passado que é culposo, porque ela criou a culpa. Ela não se aceitou naquele momento. E criou essa culpa para devanear, para não ver o sol, a lua, para devanear e dizer eu sou uma pessoa que parece que Deus me abandonou. Isso são discursos efêmeros que o homem não percebe que ele faz continuadamente. É minha culpa mesmo. É minha culpa. Mas ele não diz que é minha culpa e ele que tem que melhorar. Se ele dissesse isso, é minha culpa, mas eu preciso melhorar, eu já comecei a me aceitar como filho de Deus. E me aceitar na oração e dizer, poxa, eu posso melhorar mesmo. Eu posso ir no centro, eu posso estudar, eu posso entender que a minha alma é imortal, eu posso ir à igreja também. Mas estou falando aqui do centro espírita. Que um dia tu partirás e será uma alma eterna, imortal. Por isso que Jesus voltou, né? E disse para nós,
a vida continua. Não espere, faça a sua parte. Jesus disse aos apóstolos, que se tornaram apóstolos, não falou isso? Eu vim para que vocês sigam o caminho e defragam positivamente a boa nova. E todos eles foram martirizados, não foram? Mas eles estavam na evolução. Antes eles eram inimigos deles. Conheceram Jesus, viram a beleza do Cristo, o amor do Cristo, o perdão do Cristo. E aquele tempo foi de maturação. Foi aquela sementinha jogada para Mateus, que era um cobrador de impostos, e ele estava no lodo. E aí aquela semente cresceu. E eles foram melhorando. E depois eu quero seguir o Cristo. Eu não quero parar no meu tempo de culpas, que eu já cobrei tantas pessoas, Mateus, né? Eu já lesei tantas, já levei tantas discórdias para os lados, já recebi tantas emoções negativas de outros que eu promovi. E ele disse, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Ali está a evolução, o caminho da evolução e do aprendizado. Porque muitos dizem assim, no momento da vida, ciclos da vida, eu preciso aprender mais. Eu preciso me libertar. Quando? Eu já dei o primeiro passo. Eu já leio o Evangelho. Eu já comecei a perdoar. É o primeiro passo. Isso é uma libertação. Libertação de quem? Do seu passado. Não apenas desta vida, mas de outras. Que você carrega e muitas vezes elas sobrepõem a você mesmo, e você se torna o seu inimigo de novo, porque você não quer viver melhor, você quer repetir as mesmas coisas sempre, você repete, está com os amigos, você vai repetir aquilo, não deu certo isso, não deu certo aquilo, meu relacionamento foi péssimo, não é isso, foi isso, meu trabalho é péssimo, as pessoas são péssimas, tudo é péssimo, ou é aprendizado? Tudo é péssimo ou é aprendizado? Depende do seu olhar. Só depende de você. Não depende de mais ninguém, porque você é filho de Deus. Por isso que o lírio ele olha para quem? Para o Pai. Para o Pai. Porque muitos ainda caminham dos seus inimigos para o Antigo Testamento, dizendo que Deus pune, Deus fez isso, Deus fez aquilo, ele fala lá. Sim, ele falou, porque eram épocas diferentes. E Moisés veio para cessar aquilo, para comunicar que viria Jesus, para trazer a boa nova. E que Jesus é seu irmão e que Deus é teu Pai para te acolher, mesmo nas suas culpas. Que você não precisa vivê-las. E nem precisa dizer a quatro cantos que eu sou o culpado de tudo. Para quê? Alguém vai te ouvir? Claro, Deus vai te ouvir, Jesus vai te ouvir, alguém vai te ouvir. Não para ter pena de você, mas para dizer, poxa, eu não preciso mais viver isso. Não faz parte da minha vida mais. Eu preciso me aceitar. Eu preciso colaborar comigo, sendo menos egoísta, menos maldoso, né? Porque o egoísmo corrói, como está lá no Evangelho. O egoísmo corrói o seu coração. E quando nós somos tomados por culpas ou por orgulho ferido, é o egoísmo que está pontuando em você, em vocês. É o egoísmo. Porque somos ingratos. Né? Ah, mas tem que ser bonzinho? Melhora os seus equívocos. Aquelas coisas que você já errou e você pode mudar.
Nós falamos aqui das disputas dentro do lar. É o que mais acontece hoje. O meu quarto, o meu game, a minha televisão, o meu carro, a minha bicicleta, a minha motocicleta, a minha casa. Você não tem. É o meu. Então as pessoas são olhadas no ter e não no ser. Ser melhor. Para ser melhor eu não preciso ser riquíssimo materialmente. Para ser melhor é olhar para dentro de si e se aceitar e melhorar. Tomar um novo caminho, libertar-se de você. E para libertar existe sacrifício. Deixar vir a mim os pequeninos. É a pureza de uma criança que o adulto deveria de redescobrir, não ser inimigo dele e ir para o reino dos céus sem esse orgulho. E aí ele conheceria ele. E às vezes demanda várias e várias vidas para a gente se conhecer, para a gente se amar, para a gente não fazer o mal. Não é porque muitos gostam, infelizmente, do mal. Falam-se, ontem nós falamos das guerras, né? Só está acontecendo guerra porque começa dentro de casa as guerras, né? As disputas internas, é disputa interna do poder dentro de casa. Mesmo que você more sozinho. Você disputa com você mesmo. Por que alguém não me ligou? Por que alguém não falou? Mesmo sozinho, solitário, eu quero morrer. Aí em algum momento eu falo, eu quero tirar minha vida, porque eu estou sozinho demais. Incrível isso, né? Porque você não aprendeu a ser feliz. Não aprendeu a tirar esse inimigo que corrói você. Por isso que, infelizmente, o nível, o índice de suicídios ou de tirar a vida está aumentando. Porque você não se ama. Você não quer o aroma daquela rosa. Você não quer se ferir nos espinhos, mas você pode transformar esses espinhos na rosa. Ser melhor. Estar no bem. Aí você vai ser feliz. Você vai descobrir a felicidade. Você vai se libertar de você. E não ponha em ti aquela coisa de dizer, não, irmão, você não me conhece. Nós colocamos para todos ouvirem. Isso está no Evangelho. Não seja seu inimigo. Não crie discórdia. Não multiplique a discórdia, multiplique o pão. O bem as pessoas não realçam. Realçam o mal. Notícia má é na hora. O bem, sério. Que existe lá 100 crianças, lá na Santa Isabel, onde vocês têm um trabalho. Nossa, sério mesmo? Nunca fui lá. O próprio Capão Bonitense nunca foi lá. Não, mas vocês não vão fazer nada, porque aquelas crianças são más. Os pais são más. Mas se você não jogar aquela semente, quem vai jogar? Quem vai colocar aquela semente? Quem vai regá-la? O Evangelho. Porque através delas você se transforma. Porque você já foi igual. Igualzinho. Igualzinho. Então é aí que nós melhoramos. E é aí que nós aprendemos. Então não disputem espaços. Não queira ser o seu próprio inimigo. E aceite as suas provações. Liberte-se. Liberte-se, anjo, que você tem. Porque você tem. Que é o bem. E aí um dia você vai para o reino dos céus feliz. Fala, nossa, eu cumpri. Olha que bênção, eu cumpri uma parte. Na minha família, eu cumpri a minha parte. Tentei orientar meus filhos, tentei orientar meus sobrinhos, tentei orientar meu marido, esse ou aquele, não importa. Eu tentei.
fiz a minha parte. Mesmo cheio de espinhos. Você conhece aquele galinho, né? Cheio de espinhos, mas no final tem uma rosa tão linda que você aspira aquele aroma e fala, nossa, como Deus é maravilhoso. Como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. E às vezes a gente não consegue nem enxergar isso. Porque queremos o mal. O seu inimigo, ele caminha com você? Para você aprender e evoluir. Aí você tira ele de lado. Falou, meu amigo, meu coração está melhor, pode ir caminhar. Eu me libertei de você. Eu me libertei de você. Então se liberte. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.